Hello, my dear people. Meu nome é Daiane Rocha, né? Falo aqui do canal O Mundo Sem Hype. Hoje, né, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E é um vídeo diferente, não é react, né? React vai ser domingo agora, hoje é sexta-feira, Semana Santa. E eu vou voltar com um padrãozinho que eu gosto de trazer notícias, né? E analisar. É um diferente aqui do meu canal. Eu vou analisar a questão da audiência, né? De The Last of Us. Eu já vim falando antes, né? Vem fazendo de House of the Dragon, entre outras produções. E The Last of Us não me surpreendeu em nada. Ele teve um live, né? Que é uma. Ele teve um aumento de audiência comparado à sua primeira temporada. Que a gente não viu em House of the Dragon. E sendo que The Last of Us, se eu não me engano, ele tem algumas vantagens de marketing comparado a House of the Dragon. Eu acho que teve uma campanha do marketing muito bom, da própria HBO. HBO, como eu já vinha falando antes, ela tá mais engajada na série. Ela não produz, quem produz é a Sony, mas ela está mais engajada na série para que ela venha nos próximos Emmys e Globos de Ouro, ela venha arrasar, né? Nas produções, tanto que se fala, eu vou até olhar os pós-créditos, não cheguei a reparar, mas a HBO ela estava mais ativa na produção da série para que The Last of Us seja uma substituta do que foi, né, Succession, né, em ganhar prêmio. A gente sabe que a HBO ela tem essa gana por isso, é diferente da Warner Bros. Discovery, que tanto tá legal, produções de que ganham prêmios é muito bom para eles, né? Eles estão com essa vibe meio de biotização, mas ainda assim o dinheiro chama mais porque as contas não estão se fechando exatamente. Mas aí The Last of Us também tem uma outra coisa do marketing que é a polêmica. Se foi muito falado, eu vou confessar, eu ri um pouco, principalmente que teve bastantes memes bem criativos com a Bella Ramsey e o Marquito, por exemplo. Marquito, né? Eu ri algumas coisas, mas eu já tinha falado isso antes. Eu falei sobre a questão da Isabela Mercedes. Eu achei que a Isabela Mercedes ela seria bem perseguida. Errei. Ela. Não. Ainda é muito cedo, só teve um episódio, né? Então, assim. Mas pode ser que ela ainda vai ser perseguida no futuro. E ela é diferente, ela não tem papo na língua. Tanto que eu já falei, fazendo react de The Last of Us, que eu falei. Por exemplo, aquela dancinha que ela fez, aquilo ali é Isabela. Quem acompanha a Isabela sabe que ela só tá dando complemento do que ela é na personagem Dina. Ali eu vi Isabela falando falas da Dina com os jeitos dela. Ela é uma ótima escolha pra Dina porque ela é aquele alto astral. Mas pode ser que ela venha ser perseguida depois, mas assim, o foco agora é a Bella Ramsey. A aparência da Bella Ramsey tal, a caracterização que eu já falei, que iria dessas problemáticas, já falei isso desde a época. Eu já falava, já demonstrava esses problemas desde a época das externas. Quem se lembra, me acompanha aqui, sabe que eu já falei. Então, essas polêmicas, tanto gringas, Brasil, tal, pessoal zoando e tal, isso dá um engajamento para a série. Eu lembro que eu respondi no meu Twitter pessoal, sem ser o Mundo Sem Hype, uma criadora de conteúdo, que ela começou a xingar, não sei o que. Eu falei, olha, The Last of Us, questões eu lembro que eu vi que eu vou mostrar agora, né, que é o Samba TV. No Samba TV, já consta que The Last of Us, pelo Samba TV, tá 64% a mais que o Watch Lotus. Previsível. Como eu já vim falando, Watch Lotus, Succession, séries como Yellowstone, Preacher, essas séries, elas são nichadas. Só os Estados Unidos, em grande massa, vê. O resto do mundo é pessoas muito nichadas. O Brasil é um público muito nichado. Você consegue colocar numa caixinha de estereótipo, literalmente, de quem assiste Watch Law. Você vai ver muito uma minoria que sai desse estereótipo.
fala aí uns PHs da vida, umas pessoas que gostam de séries mais bem elaboradas e tal. Assiste esse tipo de série. Mas The Last of Us é uma série de hype, é uma série de cultura pop, é uma série que, como eu falei, tem essas zoeiras e tal, e todo mundo quer comentar, é assunto de ganhar views e essas coisas. Mas então, já vou aqui mostrar aqui para vocês. Eu vou só traduzir aqui, eu vou pela Variety, a Deadline. Eu poderia ter ido trazer a Riper, ela tá com um negócio bem, um artigo, né? Como eu posso falar assim, é uma notícia, né? Bem mais elaborada do que essas, mas ela tem aquelas, como é que falam? É tipo como se fosse você tem que, se é, você tem que, nossa, esqueci, você tem que, tipo, ter uma assinatura, entendeu? É isso, né? Vamos aqui, eu vou mostrar aqui. Vamos ver, e é isso. Ó, aqui na Variety, sabe que eu trago fontes bem confiáveis. Estreia a segunda temporada de The Last of Us chega a 5,3 milhões de espectadores com 3% de lançamento, da série. Né, que fala The Last of Us voltou a HBO, né, para sua segunda temporada na noite de domingo, atingindo 4,3 milhões de telespectadores com sua estreia na segunda temporada. Lembrando que isso aqui, ó, como posso falar assim, antigamente, não vou falar para o dia de hoje, Preacher, Yellowstone fazia isso aqui só nos Estados Unidos. Hoje em dia não tá tão assim como eu falei naquele vídeo sobre pirataria voltando nos Estados Unidos. Então, tá bem complexo, né? É porque como é muito dividido, é streaming, canal a cabo, e lá é muito também questão do canal a cabo. Eu posso trazer um outro vídeo, né? Eu posso até usar, por exemplo, por que eu consigo provar que Naomi bateu, literalmente bateu, com 2 audiências de uma noite, a audiência do streaming. Naomi da CW, isso mesmo. Naomi bateu, como é que chama aquela série do James Gunn? Até esqueci. Ela é boa, muito boa. Mas é do... esqueci daquele personagem lá. Nossa, eu acabei esquecendo, não sei porquê, mas... É isso, né? Bateu lá o Peacemaker. Bateu o Peacemaker e, tipo, muito fã não aceita. Se eu falar Superman Lois, eles aceitam. Mas Naomi bateu tanto na audiência de noite do canal CW, como na audiência do streaming. Entendeu? Mas vamos lá. Vamos voltando aqui para The Last of Us. Você tem essas divisões. E às vezes você vai ver um preacher, a pessoa vê, às vezes, a audiência de lá, a pessoa assusta. Mas isso aqui, questão global, The Last of Us é muito mais forte do que o preacher, do que a própria White Lotus, essas coisas que fazem uma pequena audiência só no público americano. Mas vamos lá. Isso aqui marca um aumento de 13% em relação à estreia da primeira temporada, que atingiu 4,7 milhões de telespectadores em janeiro de 2023. Esses totais vêm de uma combinação da medida de Nielsen, esse site aqui, ó, é um site que... Não é um site, né? Ele é tipo Ibope, lá dos Estados Unidos. Ele é bem mais completo do que o Samba TV. E aqui tá vendo, ó, por exemplo, em total agora, porque dessa você tem um episódio. Ó, Adolescente tá em primeiro lugar. Tem o Residência, aí tem o filme Moana, tem o Witcher. Aí tá vendo? Tem uns que falam Witcher, Preacher, não sei o que. Grey's Anatomy, Blue, The White Lotus. Aqui, ó. Family Guy, o filme Wicked e Severance. Tanto que se eu for aqui pra Television, né? Television, vamos ver aqui. Aí, ó. Mostra CBS, aí mostra tudo aqui. Aí mostra tudo certinho. Aí o Nielsen, ele é bem completo. Por exemplo, aqui tá vendo, ó, aí tem o original, né?
que é adolescente, The Residence, Witcher, Severance, 1923, The Temptation Island. Olha, Roda do Tempo, hein? Da Prime, ó. Quem diria? The Pitch Invincible, né? Teve um moço aí que perguntou se eu poderia fazer react de Invincible. Eu respondi lá e tem que One Point. Eu fiquei impressionado que a Roda do Tempo tá aqui, tá? Eu assisti o final da Roda do Tempo. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Aí tem, ó, medida da Nielsen de espectadores lineares que sintonizam através do canal a cabo da HBO, canal a cabo da HBO, mas a Warner Bros. Dados da Discovery, né? A Warner Bros. Discovery, né? Os dados da Warner Bros. Discovery sobre o fluxo no Max, né? O que a Warner Bros. Discovery oferece de dados para esses veículos confiáveis, igual a Variety, Deadline, entre outros, e o Hollywood Reporter, entre outros. Aí fala que a DWB, né, que é a Warner Bros. Discovery, também relatou uma grande quantidade de visualização de recuperação, com um total de streaming da primeira temporada na semana crescente, de 150% em comparação à semana anterior. Quer dizer, sim, recuperação é que teve gente que maratonou a primeira temporada até chegar à estreia da segunda. Isso é normal de acontecer, a gente viu até isso com House of the Dragon. Aí, né, tá aqui liderado por Pedro Pascal, The Last of Us, é um rolo compressor de audiência imediato a HBO, isso é verdade, após sua estreia. Depois de alcançar a segunda estreia mais assistida da HBO em mais de uma década, drama e ficção científica, é porque ela perde para House of the Dragon, que bateu o recorde, sendo que The Last of Us bateu o recorde de House of the Dragon. Então, The Last of Us tem mais audiência desde a primeira temporada que House of the Dragon. Nessa segunda temporada, eles não perderam audiência. Nessa segunda temporada, eles não perderam audiência. Eles ganharam audiência, que é diferente de House of the Dragon, que perdeu, que foi perdendo, não teve uma segunda temporada muito boa. Agora, The Last of Us realmente já estreou em cima e pelo jeito vai continuar assim. É mais jovem, e eu vou até explicar aqui porque esse vídeo vai ficar até mais longo, mas eu vou explicar até porque tem uma questão até de narrativa por isso. The Last of Us fez uma coisa sensacional que é para dar uma aula para a HBO mesmo, House of the Dragon, sendo que The Last of Us é feito pela Sony. Eles vão comprimindo por 7 episódios, mas eles linearam muito bem. Vamos lá. Foi então um aumento da HBO entre o primeiro e o segundo episódio de uma série, né? Telespectadores com o episódio 2, acho que foi na primeira temporada, que foi o maior aumento da HBO entre o primeiro e o segundo episódio de uma série. House of the Dragon não bateu, assim, demorou um tempo. Até na primeira temporada e na segunda só foi diminuindo. Ele continua a ter um bom desempenho ao longo da temporada, crescendo quase a cada semana antes de entregar uma série de 8,2 milhões de espectadores finais. Se eu não me engano, a primeira temporada de House of the Dragon fez o que? 6? 7, né? E se eu não me engano, a primeira temporada era 9 ou 10, alguma coisa assim. Não, mas se eu não me engano, The Last of Us, a primeira temporada terminou mais do que House of the Dragon. Que tá 8,2, se eu não me engano, acho que era 11, 12. Tem um negócio assim, mas eu só sei que, tipo, em total, The Last of Us tem mais audiência do que House of the Dragon na primeira temporada já. Ambas primeiras temporadas, né? Ele tá falando que com 90 dias de visualização atrasada, The Last of Us acabou alcançando a média de temporada de 32 milhões de telespectadores. Então aqui, ó, o pessoal que tava fazendo maratona até estrear a segunda temporada foi 32 milhões de telespectadores, que eles devem estar pegando aí desde o início, às vezes, do ano, quando eles começaram a campanha. Aqui vai falar sobre a série, né? E tem aqui, ó, Variety. Variety não, Deadline. Deixa eu fechar aqui, Variety. Ficar melhor, Nielsen também, deixa eu fechar aqui. Ficar melhor. Aqui a gente tá na Deadline, né? Deadline, aqui, vamos ver o que eles vão falar aqui.
segunda temporada de The Last of Us, né, estreia, né, a audiência subiu 10% a mais do que a primeira temporada, né. E aqui fala que The Last of Us retornou à HBO, né, na noite de domingo com performance promissora para uma estreia de segunda temporada. O episódio conseguiu 5,3 milhões de espectadores multiplataforma, né? Então eles pegam, como mostrado da Nielsen, mais os dados da HBO, né, que é da Max, América Latina em geral, e vai tudo. Multiplataforma no mesmos dias, que supera a estreia da primeira temporada em cerca de 10%, diz a HBO, né? Ali eles colocaram na Variety 15, então deve ser 15 às vezes com o resultado da Nielsen. Esse 5% deve vir da Nielsen. Quando estreou o episódio de estreia, trouxe uma audiência no mesmo dia de 4,7 milhões de pessoas na época, que era a maior estreia depois de House of the Dragon, né, desde Boardwalk Empire, lançado em 2003. Para contextualizar, a estreia da primeira temporada acabou acumulando quase 32 milhões de espectadores, que é a maior audiência para uma temporada de estreia da HBO Max de todos os tempos. Aqui esses 32 aqui em geral, né? Isso até com quem reviu a série. Então esse aqui é a Max, HBO, aqui ó, 32 milhões em tudo. Até algum momento ali, né? Até a estreia da segunda temporada, The Last of Us, pela HBO e a Max contabilizou 32 milhões de espectadores. Isso até pode ser até mesmo quando eles vão reprisando o canal ao vivo. Aí vai 32 milhões de telespectadores. Aí vai os pessoal que vai maratonando e deu uma aumentada, né, de poucos porcentos. É isso. Parece que o público, né, estava alcançando a primeira temporada na semana passada, né? Sei lá, tá vendo? Tava revendo 150%, né? Na semana anterior. Então, antes de estrear The Last of Us, teve 150%, né, de pessoal revendo, né? Baseado, tal, aqui não vai falar muita coisa, mas a gente vai aqui na Samba TV, né? Eu cheguei na Samba TV, deixa eu traduzir, deixa eu ver se preciso traduzir aqui, ó, tá vendo? Ó, The Last of Us pela Samba TV, a estreia da segunda temporada teve 1,1 milhões de casas americanas, né? Que tem a Samba TV no canal. E aqui tem, ó, HBO Max, né? Tem um outro hit, né? Que é a segunda temporada, né, de The Last of Us, que estreou, né, na última noite, né, com 1,1, né, milhões de casos nos Estados Unidos, né, que estavam, né, ao vivo assistindo, né, foi 7%, né, pela Samba TV, mais, né, do que a própria segunda temporada, que foi 7%, né, lá foi aqui 10%, né, lá, pelos números lá, né. E aí, eles estão falando aqui que é 64% a mais, né, do que a estreia, né, do que 64% a mais do que a audiência, né, da estreia de White Lotus, terceira temporada, que é a série hit da 64% é muito. E a gente nem tem como comparar. Mas vamos lá. Eu falei assim que The Last of Us fez uma coisa de... tem vários fatores, né? Como eu falei, questão de popularidade, a categoria, né? O gênero, né? Um gênero sci-fi ainda é alto, né? E tal. Mas para você ver, né? Que a questão com House of the Dragon foi um problema variado, né? Eles estrearam mal na segunda temporada, eles poderiam ter evoluído, crescido, mas não cresceu. Por problemas de várias questões que as pessoas sentiram em questão do ritmo. Eu tava vendo algumas críticas, eu ouço todo mundo, eu vejo isso mais do pessoal que não gosta muito de The Last of Us. Mas então o pessoal que gostou da série veio com esse mesmo ritmo. Eu no meu react eu falei que eu gostei, que é o quê? Diálogo, contando história. Se o pessoal quer ação, vai jogar o jogo, porque a série ela não tem uma capacidade, nem Game of Thrones no seu auge tem uma capacidade de ficar toda hora ação, ação, ação.
Teve até demais comparado à primeira. Ali o Stalker, o Espectador, né? Os zumbis e etc, etc. E teve muito diálogo, que é o quê? Para apresentar ao público que não jogou o jogo, que é a Abby, qual que é a situação ali e tal, e eu vejo ali que também vai ter alteração. Por exemplo, teve algumas cenas, por exemplo, a cena da Ellie lá, vendo o Joe no final lá, que a gente vê no final do jogo. E eu fiquei tipo assim, como eu já vi outros reacts, o pessoal falou assim, não, você vai começar essa cena agora? Só que, tipo, pode ser que a Ellie entra na garagem, e depois ela volta e conversa com o Joe. Isso a gente vai ver lá no final. Tá vendo? Eu peguei isso, mas eu não cheguei a expressar. Você vai ter essa cena. Quando eu vi que não, eu falei, graças a Deus, que eu já sabia que pode ser que a Ellie entra na garagem, depois volta e a gente vai ver só no final da série, ou no final da temporada, ou no final da terceira temporada. Entendeu? E o pessoal já começa a julgar, eu tô vendo o pessoal começando a julgar por causa disso. Mas o pessoal tava falando muito que a série tava muito lenta, o diálogo tava dando muito sono. Por quê? Eu acho que The Last of Us fez uma coisa sensacional e House of the Dragon não. House of the Dragon começou tipo, ela começou morna, né? Pra mim foi muito morno, foi aquela parte da Abby, dos vagalumes. Aí quando começou ali ter o Joe, a Ellie ali, o Jax e tal, pra mim já começou a dar uma acelerada. Aí teve tem diálogos, aí teve alguns diálogos rápidos, bom. E aí teve a cena da terapia. Então, tipo assim, tipo Abby com os vagalumes ali e cena da terapia, que são umas coisas mais mornas que eu achei ali do episódio. Só que aí tem umas coisas que é mais diálogo e tal. Então, o que acontece? The Last of Us meio que alternou nesse primeiro episódio. Tem cenas, diálogos ali e tal, Abby e tal, aí depois você tem a cena de ação, a Ellie lutando e tal. Aí depois você tem a cena Joel conversando com Dina. Aí você tem cena da Ellie atirando nos zumbis, aquela referência ao jogo, uma cena um pouco mais de ação. Aí você tem depois uma cena mais de diálogo ali, que é o Joel com a Maria, e depois vai na terapia. Aí depois da terapia, que é as cenas mais mornas, a gente teve a ação, a Ellie fazendo patrulha com a Dina. Aí depois uma cena de diálogos. Aí foi a cena de diálogo até um pouco no final, mas a tensão ali do fungo crescendo e tal, foi mais uma tensão de tipo, ó, o que vai vir. Então foi muito bem escalonado. Comparado aí com House of the Dragon, que a gente só ficava vendo cena morna de diálogo, política, política, política. E nem que eles colocassem, sei lá, mais cenas de espadas, como foi dos dois irmãos gêmeos. Mas assim, aí tem gente que não tem saco, tem outras que não. Por isso que eu não trouxe, por exemplo, reação de pinguim. Pinguim é isso 24 horas. Eu conheço pessoas que não tancou pinguim. Só que pinguim como eu falei, é igual White Lotus, essas séries, porque é uma série bem conceituada, bem filmada, então você não pode falar mal. Não é que eu falar mal, fazer uma crítica, mas ela também ela é bem morna. Ali tem ela é bem muito mais morna, e você tem poucas cenas de ação ali e tal. Ela é drama, tensão ali e tal. A série do Pinguim, por isso que eu não trouxe React. Eu preferi trazer de Agatha e Agatha teve até mais audiência que Pinguim. Se eu falar isso, o pessoal, os nerds fica doido. Realmente, Pinguim é uma obra-prima. Eu assisti meu pessoal para entender ali. Mas então, assim, tem tudo casos a casos. Mas eu achei bem, bem agridoce, bem legal o que eles fizeram e é uma aula para House of the Dragon. Mas House of the Dragon, o que é a cena de ação preta? Dragão, é caro. Então, assim, pra mim, eu gostei. Eu gostei porque eu quero saber coisas que eu não sabia no jogo. Igual eu falei aqui muitas vezes em vídeo. E eu falei, olha, eu quero saber por que Jackson não gosta da Ellie. Porque eles têm que explicar isso porque não tem no jogo. E a série ela veio pra isso, pra fazer
para expandir mais o universo. Não é expandir em ação, não é expandir em áreas, em territórios, é expandir a história. É ver histórias que o jogo não pôde mostrar porque a gente estava jogando, a gente estava se preocupando em pesquisa app, aí tinha um pouco de diálogo, algumas vezes tinha um diálogo com a Dina e tal, mas a gente precisa. Poderia ter tido mais? Eu acho assim que fácil assim, ter esses 5 anos de Jackson. Calendário muito bom. Ali treinando como é que o Dina, Jesse, ter mais infectados ali, sei lá, fazer só uma temporada só daqueles 5 aninhos. E depois vinha a terceira temporada, essa assim, entendeu? Ficaria bem legal de história, mas aí a questão de recepção, também tem a questão do que o Neil vai querer. Já tem um pessoal, uma problemática agora, uma polêmica do pessoal problematizando a PlayStation com The Last of Us, que vai vir remasterizado e nada de jogo novo. E tem essas polêmicas. Mas, assim, então é isso, né? Acho que eu trouxe as informações o suficiente. Estou vendo algumas entrevistas. Nossa, eu estou gostando muito da interação, né, da Isabela com a própria Bella Ramsey e o elenco geral, né? As duas têm uma sintonia bem legal. Eu vi algumas entrevistas, né? A Isabela, ela tem uma língua bem aberta, né? Ela contou algumas coisas, por exemplo, a segunda temporada, segundo episódio, como é que vai ser as coisas e tal, e tá tendo muita informação bem legal aí do que vai acontecer. E aí, só esperar esse domingo agora, né? Eu lancei esse sábado, então provavelmente amanhã eu gravar aí a reação do segundo episódio. Eu vou tentar fazer algumas mudanças no meu react, porque eu não tô gostando dessa marca d'água, sei lá, e eu vejo muito nos outros gringos, vou ver aqui que eu vou usar o Gemini e o ChatGPT para ver, comparar meus reacts com tanto os gringos como alguns brasileiros, para ver o que eu posso melhorar, se fazer mais cortes, diminuir mais o que eu vou falar, aproximar mais o meu rosto, tem que gastar um pouquinho mais de tempo de edição, para ver, porque eu gravo no OBS, estou gravando no OBS agora, então eu não tenho, por exemplo, assim, eu tenho que dar um up no meu, eu sempre falo, eu tenho que dar um upgrade no meu PC, eu preciso, sei lá, pretendo colocar uns 16 gigas, né, e colocar a inicialização dele no, como fala, eu quero colocar o arquivos no HD e a inicialização como chama, esqueci, eu tô esquecendo as coisas. Colocando, à noite eu tenho que fazer algumas coisas amanhã, sábado, né? Mas aí, naquele outro negócio sem ser HD, né? Aí pra ficar mais rápido e tal, aí eu instalo programas que aí é melhor a edição, né? Então fica o React separado do meu vídeo, da minha gravação. Eu fazer essa separação, então tem que ser um programa aí que é mais, que pesa mais, para fazer React. Aí, em vez de me preocupar, eu só corto lá e aproximo melhor no meu rosto e tal. E seria isso, né? Mas eu vou tentar aí ver o que eu faço, né? De melhorias. Não estou gostando dessa marca d'água. Vou tentar ver se eu faço isso amanhã, fazer uns testes também, fazer domingo antes de The Last of Us. Geralmente faço essa edição na segunda. Fazer segunda cedo, segunda à tarde, depende do que eu vou estar fazendo, né? E a gente tem esse feriado, né? Então vamos ver. E bem no domingo de Páscoa aí, né? Parece que a gente o Joe vai de arrasta pra cima. Mas faz parte. Eu já falei já várias vezes já que eu não me conectei com o Joe do Pedro Pascal. Já revi a série e não me conectei. Do jogo, pra você entender, eu tive que morrer muitas vezes com ele. E olha que eu não morria tanto, né? Mas quando eu aumentei o nível, eu morri tantas vezes, eu me peguei. Quando eu ficava morrendo tanto e demorava muito pra platinar o primeiro jogo, eu me conectei. Aí eu não senti. A primeira vez que eu joguei o jogo, o 2, eu não senti a morte do Joel. E aí quando eu refiz tal, rejoguei tal, platinei de novo e tal, aí eu senti.
sentir, porque você se apega, né? Você se apega àquela história. Então, assim, na minha opinião, quem chorou, quem ficou muito putinho por causa da morte do Joe no jogo, é quem morreu muitas vezes com ele jogando. Mas então é isso, né? Então até o próximo vídeo. Espero que as informações tenham ajudado. Eu sempre trago essas informações. E bye bye, né? Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like e comentar o que vocês acharam. O que vocês esperam aí, né? Da segunda temporada de The Last of Us. Por exemplo, eu falei de Isabela Mercedes. Será que o hate ainda dela vai chegar ou não? Espero que não, cara. O que tá fazendo com a Bella Williams é sacanagem. Mas é isso. Eu acho que não é tão ruim. A Bella Williams só você se afastar da internet, não fica na internet. Os money dela, os milhões. Ela vai ficar ouvindo pobre? Pobre, fudido, ficar falando da aparência dela. Porra, mano, a menina é rica. E ela vem de uma família, e a família Williams, de Inglaterra ali, é da arte, o pessoal ali. Ela vem de uma família boa. Ela vai ficar preocupando com o pobre. Entendeu? Então, tipo assim, tá dando engajamento pra série. Tá realmente dando engajamento pra série. E taca-lhe pau. E é isso, né? Isabela Mercedes também vai ter estreia de Superman. E eu só acredito vendo, né? Se vai ser bom. Mas é isso. Tá? Bye bye.